Seja muito bem-vindo, Ótimo, Du. obrigado. Eu vou Muito bom estar aqui apresentá-lo. com você, Luísa. Oi? Deixa eu apresentar este meu amigo, gente, que é muito importante Ah, para mim. tá. Tá? Olha, já tem perguntinhas ali da Vitória, já já a gente vai entrar nas perguntas. Bom, gente, para quem não conhece o Eduardo Rosa, ou para quem está vindo pelo Eduardo Rosa aí, pelo Instagram do Eduardo Rosa, eu sou Heloísa Limeira, professora de oratória, de filosofia, e estou nessa saga da comunicação há mais de 20 anos. Só que esse meu amigo me ganha feio, né? Esse Eduardo Nem Rosa, tanto. esse que está aí, é um amigo já de longa data. A gente se conhece há mais de 20 anos. Ele é sócio-diretor da Dédalus Arquitetura e Feng Shui, ou Feng Shui, depois ele vai me corrigir. Arquiteto e urbanista, formado da UNB em Brasília em 1993, eu vou evitar datas, tá? Especialista em Feng Shui já há mais de 20 anos também, gente. Ele ministra cursos e faz consultorias em diversos locais do Brasil. É professor também de filosofia ocidental e oriental na Nova Acrópole já há bom tempo e criador do curso de formação em Feng Shui tradicional. Além disso, autor do livro Feng Shui Minguá, o poder das direções pessoais. Então, essa nobre pessoa que nos fala, que eu não vou entrar na formalidade do Eduardo Rosa, porque ele é meu amigo Dudu. Não é não, meu caro Dudu? E aí, como está? Agora sim, faltou eu dizer algo, seja bem-vindo, se apresente, fique à vontade aí. Ótimo. Isso aí, Elo. Ó, a Elo aí, como ela está falando, a gente realmente nos conhecemos há muito tempo. Mais de 20 anos, bem mais de 20 anos, né, Elo? É uma amiga muito querida, eu admiro muito você, né? Então eu achei muito legal esse convite. E, bom, quando a gente junta, realmente a gente bate uns papos muito longos, né, Elo? A gente viaja bastante. Esse é um ponto importante, porque quando eu A gente falo vai para ter que se vocês do segurar um nosso. pouco aqui, né? É, quando eu falo para vocês do nosso chá com ideias, está aqui o nosso chazinho, né? Só que eu tenho que. O Pires é tão bonitinho que eu tenho que mostrar os dois juntos, tá? É, o nosso chá com ideias é justamente essa ideia. Ah, que fofo. Eu também, Fazer esse bonitinho. momento e que a gente começa a conversar e curte essa conversa, assim, que não tem limite, que tem o limite do conhecimento, digamos assim, né, do aprofundamento. E que, no caso da convivência com o Du, que é um amigo de muito coração, né, a gente está junto de muito coração, então, geralmente as conversas fluem e a gente chega a ideias que acrescentam muito a um e o outro. Às vezes não tinha algo que os dois tinham, mas acaba agregando. Então, isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. E de um assunto que eu já conversei um pouco com ele, mas não com tanta profundidade. Então, acho que vai ser muito rico para todo mundo aqui que está participando. Edu, esse aqui vai ser um bate-papo meio entrevista. Então, eu começo com Tá. uma pergunta que eu acredito que vai ser útil para todo mundo. Eu sei que muitos que entraram e que já acompanham o Eduardo conhecem sobre o Feng Shui, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Feng Shui, só para introduzir o nosso assunto aqui. O que você poderia comentar para a gente, para quem não Tá. conhece do Feng Shui? Bom, o Feng Shui, em linhas gerais, seria a arquitetura tradicional chinesa, né? Todo conhecimento que envolve arquitetura, né? Então, todo nível de urbanismo, né, de planejamento geral urbano, né, de paisagismo, arquitetura, as construções em si, e também essa parte de arquitetura de interiores, né? E, só que o que é interessante é que na China, né, como outras tradições antigas que a gente vê na Índia também, Egito, maias, tecas, eles trabalhavam a arquitetura não só como uma funcionalidade muito direta, né? Eles percebiam, digamos assim, outras relações, né? Esse espaço é como se fosse um espaço que tinha uma dinâmica viva, né? Que tinham forças, energias, né? Inclusive eles sempre falam como se fosse toda a natureza tem uma vida, né? E as cidades têm uma vida, a nossa casa tem uma vida, né? Inclusive até eles associam, né, a casa com a nossa. Então, existe aí uma interrelação muito grande aí de influências, né? E eles vão trabalhar também com essa questão de fluxo de energias, né? O Qi, que chama, né? Assim como na acupuntura, né, a gente avalia o nosso corpo, tem a parte física, mas também tem
eles também percebem todo um campo de fluxo de energias, né? Que a acupuntura trabalha, a medicina chinesa como um todo. Só que essas energias, assim como o nosso corpo tem ela também, a nossa casa também teria esses fluxos energéticos, a nossa rua, nosso entorno, a nossa cidade, e o planeta todo, né? Certo? Então eles estudam muito essa questão da arquitetura, mas com muita essa preocupação em estar em harmonia com os fluxos da natureza, e perceber esses fluxos energéticos, né? Então é bem rico, assim, e entra essa dimensão a mais, né, que a arquitetura ocidental perdeu muito isso. Tinha também, se tiver na tradição em Roma, na Grécia, tinha muito essa preocupação, mas foi perdendo com o tempo. A gente trabalha numa escala muito material só, né? E os chineses, né, trabalham nessa escala energética e toda a influência que vai ter diretamente na nossa psique, nas emoções, nosso comportamento. É bem, bem legal, bem rico. Muito interessante, muito interessante. Isso aí rende muita conversa, né? E a gente, como É, tem a base da filosofia, né? A base da filosofia, a maneira clássica, assim como você, nessa visão de resgate, eu diria que é um resgate de uma visão mais profunda da própria arquitetura, você como arquiteto. Se for algo além disso, você me corrija, por favor. Assim como eu também busco visualizar na comunicação, na oratória, em princípio, na comunicação, algo que está além, muitas vezes, do que nós vemos hoje, que é muito a forma, é muito como é que eu vou estruturar para envolver, para manipular, para, sabe, somente isso. Mas eu estudando isso, não sei se a gente teve a oportunidade de conversar, mas eu estudando lá o proto-indo-europeu da palavra comunicação, tem uma raiz que eu sempre falo aqui, K-O-M, com, que significa unir. E o sufixo, né, comunicação, significa, tem uma raiz em dever. É como se comunicar fosse o dever de unir. Olha que fantástico isso. Então, eu vejo, depois eu estudando um pouco mais sobre mitologia grega e vendo sobre Hermes, né, que é aquele que comunica o céu com a terra. Então, comunicar, na verdade, seria um dever nosso, de comunicar o nosso céu com a nossa terra, aquilo que nós temos essencialmente, agora que o nome oratório essencial para mim faz ainda mais sentido, com a vida. E é interessante que quando a gente alcança um pouco disso, realmente fica mais fácil de conectar, de transmitir a nossa mensagem de uma forma autêntica, de uma forma verdadeira, e eu diria, numa consequência, de uma forma mais clara também. E aí, comparando isso, assim, fazendo um paralelo com a arquitetura, com o Feng Shui, ou eu estou falando Feng Shui aqui, porque alguém me falou uma vez que era Feng Shui, na verdade, e eu nunca sei como é que fala direito, depois você me diz aí. Pois é. E aí eu entro nessa ideia de perguntar, né, o que os nossos espaços comunicam? Porque eu sei que, pelo menos eu imagino que eles comunicam um pouco de nós, mas eles também têm algo em si para comunicar. Entende? É como quando eu vou subir num palco para fazer uma palestra, eu tenho que comunicar algo de mim, mas também vou comunicar uma ideia ali, vou comunicar uma informação que é uma necessidade das pessoas que estão na minha frente. Então, o que os espaços comunicam? Eu vou começar com essa pergunta, que é o nome da live, que eu acho que todo mundo está querendo saber sobre isso. Depois a gente fala sobre para que rumo fica a cama, onde é que deixa as plantinhas, enfim. isso é o mais difícil. Não, pois você está falando aí, muito legal essa ideia da comunicação, né? Bom, e como você falou, a gente como... Na verdade, a minha identidade maior é como filósofo, né? Arquitetura e Feng Shui é minha profissão, né? Mas eu me vejo, assim como você, né? Como uma buscadora da sabedoria, buscadora das causas, né? Então, esse é quase um dever do filósofo, e a natureza nossa tende sempre a isso, a buscar o que está por trás da aparência, o mais profundo, né? E também a resgatar as coisas as coisas boas que já teve dentro da humanidade, né? Então, como você está falando, a oratória, ela não tem um objetivo só de falar qualquer coisa ou de convencer, né? Ela tem que expressar uma verdade interior, né? De contribuir, de criar laço com as pessoas, né? Então, é a mesma coisa na arquitetura, né? A arquitetura, com essa história, as motivações dessas culturas antigas, essas altas civilizações, né? A gente vai ver que também a arquitetura tinha essa finalidade de união, de gerar essa unidade, né? Então a arquitetura é como se fosse unir o homem, né,
ou seja, o mundo manifestado com os princípios universais. Então, como se fosse unir o céu e a terra. E a arquitetura, né, principalmente uma arquitetura mais sagrada, mas também a arquitetura como um todo, né, ela seria também uma ponte entre o homem e o todo, né, no sentido de que a arquitetura deveria ser feita aqui em cima de padrões, né, universais, padrões matemáticos, geométricos, de harmonia, beleza, como um todo. Né. Então, um espaço arquitetonicamente bem realizado, digamos assim, no conceito antigo, era aquele espaço em que, ao estar nele, ao estar vivendo nele, ao usufruindo daquele espaço, você de alguma maneira se conectaria, né, ou se inspiraria com coisas mais profundas, lembraria de quem você perceberia leis, né, de harmonia. Então, esse espaço externo te ajudaria a se unir com você mesmo, que você tem de profundo, e com os elementos profundos da natureza. Então, isso é algo a ser resgatado, porque hoje em dia a arquitetura também está com muito essa questão, né, ou a Do questão mais de funcional. mercado, né, funcional, de mercado, em relação a construtoras, né, que tem que construir bastante coisa, espaço menor, né, ou uma questão estética só, assim, mas às vezes é muito subjetiva, assim, muito superficial, ligada a modas, né. Então a arquitetura é Sim, muito mais do que isso, né. fantástico. Ela vai ter esse sentido também profundo, né, de conexão do ser humano com o todo. Né? Eu vou agora eu diria que isso seria uma estrela, né, que nos inspira ao que fazer, né, a pensar nos nossos espaços de forma diferente. Mas trazendo isso aqui bem para o nosso chão, você falou que seria até um ponto de faria com que nos conectássemos mais conosco de uma forma mais profunda. Então eu diria que posso dizer que o nosso espaço, quando ele está feito de uma maneira mais correta, diria assim, mas ele seria uma ferramenta de harmonia da nossa vida também, mais uma ferramenta para poder harmonizar a nossa vida. Aí eu diria, o que que no dia a dia, eu que vou alugar um apartamento que eu não decidi para que lado vai ficar poente, vai ficar nascente, eu que não sei direito o posicionamento dos quartos e está lá do jeito que está, como é que eu posso fazer para tornar, ou para perceber esse ambiente como sendo um ambiente que é para mim, e também para eu poder tornar aquele ambiente um ambiente, como você falou, de conexão comigo mesmo. Que você comentasse um pouquinho para isso, que eu sei que acho que o nome lar ele se torna mais profundo. E até o nosso ambiente profissional também. Mas o que você teria para comentar para nós aí? Sim. O Feng Shui vai justamente fazer esses estudos, né? Agora tem uma questão importante. O Feng Shui hoje em dia ele foi muito divulgado, assim, né? Então, de uma maneira muito simplista, né? Então o pessoal acha que Feng Shui são dicas, assim, onde é que eu ponho a planta? Põe em tal lugar, onde é que eu ponho... Não tem que ter... Isso que você está falando é importante. O Feng Shui poderia entrar aqui na escolha do apartamento, né? Porque vai ter uma relação individual. Para atender esse espaço seu, né, por exemplo, eu teria que saber questões muito pessoais, suas, inclusive padrões energéticos seus. Tem cálculos, por exemplo, do padrão energético de cada pessoa, que chama do Minguá, né? O número Minguá, que é um padrão. Então, aí tem um padrão energético de cada espaço, que isso tem uma maneira, tem sistema de avaliar. Aí vai ter na hora de escolher, por exemplo, um apartamento é muito útil, porque a gente pode fazer justamente essa avaliação, se essa energia da casa, se a energia geral do ambiente tem uma compatibilidade com a sua, ou se não tem muito, se pode ter uma margem boa ali de mudança, que tem também, né? Uhum. Então sempre é muito específico, assim, né? E cada casa, cada ambiente tem a relação com o eixo magnético da Terra, né? Então são questões bem. O Feng Shui, na verdade, é uma tradição bem profunda, né? Só que ele tem sido tratado aqui no Ocidente de uma maneira bem, com regras muito superficiais, né? Só que ele é bem. Então é difícil para dar muitas dicas muito específicas, né? Qual é a melhor direção para mim do meu? Tem que calcular elementos seus, por exemplo, qualidades suas, ver a relação com as direções. Cada pessoa tem uma direção melhor, depende do seu padrão energético. Então tem muitos elementos assim
que são bem interessantes, que dão um resultado bem legal, né? Mas tem que ser sempre analisado, tem técnicas, tem processos, né? E cada situação é única, cada pessoa é única, cada membro de uma casa vai ter uma relação diferente com ela. Então é bem legal, né? Mas não é fácil, não é simples assim, né? Gente, vocês vão entender exatamente o que ele está falando. Eu entendo o que ele está falando, sabe por quê? Porque às vezes as pessoas chegam até a mim e falam assim: ah, eu não estou conseguindo falar em público porque está difícil para mim. Eu estou com medo. Como é que eu faço? Aí eu vou falar assim: bom, peraí, como é que você faz? Deixa eu te conhecer, deixa eu saber qual é a questão. Ah, eu queria melhorar a minha fala. Como é que eu faço? Não sei, deixa eu te conhecer, deixa eu ver qual é a Dá uma questão, o que dica, precisa né? ser melhorada. Deixa eu te conhecer. É basicamente a gente vai usar o nosso conhecimento técnico, não é isso, Lu? A partir de uma percepção do outro. É porque são artes, digamos assim, que vão lidar com os aspectos mais profundos do ser humano. É uma arte humana, né? Humana, no sentido mais filosófico também, então vai lidar dessa forma. Mas eu sei sim que você tem dicas bem práticas para dar para a gente, no sentido até de ordem. O que a ordem de um ambiente tem a ver com o meu estado psicológico, por exemplo? Como eu posso, num estado psicológico um pouco mais baixo, uma pessoa que está passando por uma fase. Eu falo por mim que tem esse temperamento melancólico, né? Uma pessoa que passa por uma fase mais solitário, então mais depressivo, algo nesse sentido. Como é que eu posso fazer com que o meu ambiente, ou como esse ambiente me reflete, ou como eu posso fazer com que esse ambiente ajude também nesses aspectos? Assim como quando eu falo para os meus alunos, que a questão da nossa própria postura, e gente, para quem não sabe, Eduardo Rosa foi meu primeiro professor de artes marciais, então muito do que eu sei também de postura, de pé no chão, lá na terra, diafragma, vem dele, língua no céu da boca vem dele. Então, assim como eu falo que a minha postura também vai influenciar nos meus estados psicológicos, a forma que eu coloco o meu corpo, mesmo que eu não esteja muito bem, a tendência seja ficar assim. Se eu coloco o meu corpo, meu ombro no lugar, abro minha expressão, isso já faz com que eu comunique melhor, já puxe uma energia melhor para mim e para quem está me ouvindo. Também tem a forma de lidar com uma ordem, né? Com a ordem dos nossos espaços para lidar melhor com a vida. Não? O que você poderia falar sobre isso para nós, por favor? Gente, só um minutinho, eu cortei os É, comentários, só para não ficar na frente do rosto do Dudu, mas assim que daqui a pouquinho eu volto para a gente ver as perguntas de vocês, tá? isso é um assunto bem legal, né? Porque de alguma maneira tem uma via dupla, assim, uma dupla maneira de entender o espaço, né? O espaço, por exemplo, como se fosse um segundo corpo nosso, uma continuação nossa, né? Então, de alguma maneira, esse espaço vai refletir muito do que somos, né? Então, a maneira de se autoconhecer também é fazer uma leitura do ambiente, dos móveis, onde estão, até essa questão. Às vezes, por exemplo, se eu deixo, que você falou, né? Se eu deixo um local sempre desordenado, né? Então, isso mostra um aspecto meu de percepção da realidade, né? Aquilo para mim não tem importância, né? Então, sei lá, se eu deixo um quartinho sempre bagunçado, né? Então, para mim, O aquilo quartinho aqui não é dentro, sempre bagunçado. uma inconsciência nossa, né? Oi? Cortou. Então, é Pode como se falar. fosse, aquilo tá mostrando, né, uma zona de inconsciência nossa, né? Em que eu não tem uma relação de causa e efeito, não. Se tem uma desordem na minha casa, no é o corpo, né? Como no nosso corpo, né? Se eu tenho uma parte dele que não está funcionando bem, está desordenado, né? Um órgão não está funcionando bem, isso pode até não estar doendo, mas vai influenciar tudo, né? Certo? Então, só esse elemento já ajuda a fazer uma leitura, né? Para a gente perceber, às vezes, o tipo de mentalidade que a gente tem na vida, o tipo de postura, né? Sei lá, analisar, por exemplo, a pia da cozinha, né? Então, se eu sempre deixo acumular e depois não tem mais jeito, eu limpo ela, será que em outros campos da vida eu não faço a mesma coisa, né? Entendeu? Então, por que eu não resolvo as coisas quando elas vêm, né? Eu deixo assim quando não tem jeito, né? Eu quero evitar ao máximo aquilo, quando não tem jeito eu faço. Só que eles vão ficar... Uma coisa é eu lavar a louça várias vezes no dia, rapidinho, outra coisa é acumular, tem que ter uma hora para lavar ela.
Então, vários elementos assim vai ter da casa vão poder ajudar a gente a nos ver, como se fosse um espelho também, né? E, ao mesmo tempo, à medida que eu entendo também da casa como um espaço de harmonia, um corpo, né, harmônico, eu posso também alterar ele, né? Porque essas alterações, né, vão também me influenciar. Então, uma dupla. À medida que eu mudo a minha postura, vai refletir na casa, obviamente, nos hábitos, né? E também e é muito importante mudar as coisas da casa, mas sabendo, eu estou fazendo aquela mudança, daquele jeito que aquilo vai gerar uma qualidade melhor, que pode me ajudar nesse sentido. Eu me reposiciono nesse sentido também. Então, um elemento é quase um símbolo de uma mudança interna minha, mas que realmente tem uma influência, né? Certo? Então, por exemplo, uma casa, um fator geral assim, que é importante, né? Uma casa bem iluminada, bem ventilada, né? Então é importante a gente deixar, na medida do possível, né? Quando está em casa, pelo menos abrir janelas, ventilar bem, né? Deixar o ambiente iluminado, que a gente deixa fechar. Aqui mesmo, eu moro no Nordeste, né? É muito quente, né? Então às vezes fica com o ar-condicionado o dia inteiro. Não, é importante, é uma hora que você tem que abrir para renovar o ar, né? Entrar novas, uma renovação mesmo. Então você fica muito fechado no seu mundo. E essa questão da ordem também é fundamental. Então, à medida que eu ordeno o espaço fora, eu também ajudo também a ordenar minhas ideias, né? A ordenar minhas motivações, né? Então, é uma dupla via, assim, E o Feng Shui é interessante, ele não é muito explorado nesse aspecto, mas ele é um ótimo elemento de autoconhecimento. Para a gente se perceber e mudar. Porque, por exemplo, no Feng Shui tem muito isso, fazer a cura, né? O espaço não está bom, vou fazer a cura, eu vou botar o objeto em tal lugar lá. Às vezes tem uma relação de energética lá e ajuda mesmo, mas eu tenho que fazer aquilo e buscar mudança interna, entendeu? Senão, o meio pode até me influenciar, mas se eu não mudar de atitude, a influência pode ser positiva, mas se eu estou com a mesma mania, mesmo hábito, mesmos valores, né? Eu vou ficar empacado, digamos assim. Então você tem que sempre se sentir como um agente dessa mudança. E a casa vai me ajudar aí nesse processo. Vai ser um elemento que vai reforçar e vai também simbolizar visualmente, aquela mudança que eu estou fazendo em nome de tal elemento que eu vou mudar em mim também. Então é uma via dupla aí de transformação. Então é bem rico o processo, né? Ou seja, não adianta fugir, porque nunca dá para fugir de nós mesmos, né? Então é importante a É, gente fazer, perceber. Eu achei interessante isso que você falou, a gente olhar os nossos ambientes como uma ferramenta também de autoconhecimento e ver. Isso para mim assim é muito importante. Para mim é uma referência muito profunda. Quando eu vejo que as coisas estão degringolando ao meu redor, é porque eu começo a olhar para dentro e ver o que eu estou deixando passar, o que eu estou deixando. É como se fosse aquele quartinho da bagunça interno, né? Às vezes a gente vai deixando uma exato. coisinha dentro de nós, pode ser um rancor, pode ser uma raiva, algo que deveria ser dito e não foi dito, que depois você fica ruminando aquilo, e esse elemento vira o quartinho da bagunça dentro de você. E quando você menos percebe, eu digo que o que faz cair o império é uma meia fora do lugar, né? Às vezes sua casa está um brinco, mas lá se foi aquela meia em cima da cama, aquela toalha molhada em um canto, quando você vê, daqui a pouco está o caos. Porque, na verdade, é como na vida, né? Sempre uma manutenção, a ordem não é uma coisa que você colocou aquele vaso naquele lugar e pronto, agora eu resolvi a beleza da minha vida, né? Mas é apenas um reforço do que a gente tem que fazer constantemente, né? Isso é muito. Yasmin, é isso mesmo. A nossa casa é um espelho da nossa mente mesmo, né? Não tem como. Pessoal, eu deixo aberto para perguntas agora. Quem tiver alguma pergunta para fazer, eu vou voltar um pouquinho aqui na Vitória, que eu acho que a Vitória fez uma pergunta aqui para trás, E só complementando aqui, que a conversa isso é aqui. muito importante, porque hoje em dia até tem até as piadinhas, né? Que o Feng Shui, para de culpar os outros, né? A culpa é a casa agora, né? Então, virou essa. Então, não, a casa vai nos influenciar, mas não determina. Então, nenhum problema que eu tenho na vida, a culpa é da casa só. A responsabilidade sempre é nossa. A casa pode ter uma influência positiva ou negativa, né? Mas a minha atitude vai mudar. Então, eu posso até uma influência negativa corrigir
e vai gerar o que? Um reforço para a mudança, né? Para qualificar. Mas se eu não mudo dentro, então a responsabilidade sempre é nossa. A casa influencia, influencia. Determina? Não, não determina. Nós somos responsáveis. Mas eu fico pensando assim, até que ponto a nossa casa, o ambiente que a gente está, até que ponto esse ambiente que nós estamos reflete de uma maneira negativa em nós. Eu pergunto isso porque você sabe, eu não vou abrir aqui, mas você sabe que a gente já conversou sobre essa questão. Então, porque você falou isso, como é que eu vou saber que eu estou bem naquele ambiente? Você pode dar essa dica para nós? Como é que eu vou saber que aquele ambiente está sendo um ambiente que está harmonizando a minha vida, o meu processo? Como é que eu vou perceber isso? Por exemplo, uma coisa interessante é te comparar, às vezes, né, com outros ambientes, né? Às vezes, por exemplo, eu durmo mal em casa, né? E às vezes, quando eu viajo de um outro local, eu durmo bem, né? Ou às vezes em casa, ou sei lá, eu tenho que trabalhar em casa, eu rendo muito bem em casa, e no trabalho eu não rendo bem. Então, às vezes é o ambiente, claro que não é só o ambiente, tem a relação com as pessoas, mas então essa comparação é importante. Por exemplo, onde eu morava antes da minha nova casa, como é que é, o que mudou assim? Às vezes nosso ritmo de trabalho, a nossa disposição, nossa dispersão, o foco mental, né? Às vezes elas mudam de maneira bem invisível, assim, a gente percebe. Né? Então, pode ser, provavelmente, essa casa tem uma influência ou positiva ou negativa em relação a isso. Né? Então, tem que ter uma autopercepção, né? É importante ver isso. A gente sentir isso aí, né? A, a, por exemplo, a direção que a pessoa dorme, uma coisa que faz uma diferença muito rápida. Às vezes a pessoa está dormindo mal, né? Só que ela está acostumada a dormir mal ali. Só que às vezes é muito comum, a gente faz uma análise na consultoria, né? A gente vê, não, a pessoa está dormindo numa direção energeticamente, em relação ao campo magnético da Terra, é muito, muito desfavorável para ela. É uma influência muito negativa. Né? Então, a gente muda a direção da cama, ou um detalhe assim, a pessoa da noite para o dia já melhora, entendeu? Então, tem fatores que fazem muita diferença aí, né? E que se a gente melhorar na casa, vai ajudar bastante a gente aí. Né? Certo? Você falou algo sobre a questão de abrir as janelas, de fazer o vento circular. Teria alguma outra coisa nesse sentido, além da questão da ordem? Eu acredito que a limpeza também é muito importante, né, nesse processo. Mas teria alguma questão nesse sentido a mais que você poderia deixar para a gente? Olha, a Vitória colocou qual a posição seria mais favorável para dormir. Eu acredito que você falou que teria que conhecer um pouco do campo energético da pessoa, não é isso? Da E, pessoa, da e casa. Por exemplo, o pessoal tem muita essa coisa, né? Acho que até perguntaram aqui, onde eu ponho uma planta, vaso de planta? Depende do local, que a casa, a nossa casa e com o nosso corpo tem vários fluxos energéticos e vários tipos de energia distribuídos no corpo, por exemplo, físico. A acupuntura sabe cada rim, cada órgão, né? A nossa casa também. Cada casa tem uma região, essas energias da natureza, que são 8 padrões que avaliam normalmente, né? 8 ou 24, geralmente é mais conhecido de 8. Então, essa casa tem 8 padrões energéticos diferentes. Então, essa planta, às vezes eu ponho no local, pode ser ótimo, e no outro local ser ruim. Às vezes o pessoal fala, põe a planta na porta da casa. Depende da casa, tem casa que dá legal. Entendeu? Então, essas coisas muito específicas não tem como, tem que analisar a casa, a pessoa. Por exemplo, aqui eu estou vendo que a Vitória está perguntando aqui da posição favorável para dormir. Eu já vi muita gente dizer, dorme para o leste que é bom, dorme para o norte. Mas os estudos mais tradicionais do Feng Shui, eu tenho que calcular o padrão da pessoa, que é o número minguá, que chama, né? Tem um cálculo, né? Que não é cálculo simples. Até lá no meu YouTube eu explico essas coisas, né? Como calcular. Tem que calcular o número da pessoa e tem que saber que direção a cama tá direcionada. Então, às vezes a cama está no sudeste. Aquela direção, para meu padrão energético, pode ser bem, bem favorável ou desfavorável. Para outra pessoa, pode ser ao contrário. Né? Até de ver muito em casal é comum. Às vezes está na cama de casal, a direção que está é muito boa com a casa como um todo. A casa para equilibrar aquele que não está na direção boa.
Mas, por exemplo, não tem uma resposta. Ah, bom para a pessoa é leste. Não, às vezes leste pode ser a pior direção para um tipo de pessoa. E pode ser a melhor para outra. Então, isso varia. Então, o cálculo é individualizado. E como todo Feng Shui é individualizado, cada casa tem um padrão. Que cor eu Ah, pinto a minha sala? Depende. Depende de vários fatores. Entendeu? é, Então, às vezes, quer saber, eu não falo as dicas, o pessoal acha que eu fico querendo esconder o jogo. Não. É porque não dá. É que eu não, não tem como. Entendeu? Se eu estiver falando, é quase que eu tô manipulando a pessoa, porque não, na verdade não é assim. Cada situação é como você está falando oratória, né? Eu vou dar uma, tal, tenho medo, faz tal coisa. Não, esse faz tal coisa para uma pessoa pode ajudar, para outra pode ser piorar. é, Tudo que é mais aprofundado não pode ser assim, tratado de maneira muito genérica. Não. Tem que, é a questão da justiça, né? Porque o Platão fala muito nisso. Né? A é, justiça tem que avaliar cada exatamente. pessoa, natureza, cada ato, cada contexto que ela está. Então, essa coisa muito massificada, essas respostas muito massificadas. Mas isso hoje o Feng Shui está muito assim. Então, tudo é muito genérico, né? Muito genérico. Então, isso não é o Feng Shui tradicional. Tá? O Feng Shui tradicional tem que um conhecimento profundo, tem que ver cada pessoa, cada elemento, e aí vai. Até a questão do tempo varia. Né? Tem linhas do Feng Shui que trabalham, por exemplo, a energia da casa ao longo do tempo. Cada 20 anos ela tem um padrão geral que vai mudando. A cada ano tem uma influência. Isso são matizes, né, que o pessoal não conhece, né? Mas tem. São muitos detalhes. O que você falou é muito certo. Assim como no Feng Shui, assim como na casa, a mesma coisa na oratória. Eu vejo que, assim como você falar questões gerais básicas, manter a ordem, a limpeza, saber que tem esses pontos, saber que a gente tem que o que o nosso espaço está refletindo de nós mesmos. Esses pontos é interessante. Assim como eu falo, bom, básico na oratória, uma peça de oratória tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão. Você tem que ter uma postura basicamente ordenada, você tem que ter uma gesticulação que acompanhe aquilo que você fala, assim como sua voz. Isso é o geral, gente, mas por isso que eu comecei a trabalhar na oratória com o que chama de mentoria. Porque quando você vai trabalhar com profundidade com o ser humano, com a fala daquele ser humano, às vezes não, muitas vezes, eu diria, a formação primeira que ele teve ali, quando criança, influencia completamente na forma dele comunicar, na forma dele falar, não só nos trejeitos, mas até da visão que ele tem sobre comunicação. E muda tudo. Então, conhecendo uma pessoa, fica muito mais fácil de você direcionar e trabalhar de uma maneira individualizada, porque para mim isso é muito importante. Nós mesmos, se a gente cai numa coisa, até como você falou, ah, tá bom, agora eu vou entrar na modinha, porque deve ter a modinha da arquitetura também. Né? Agora isso aqui está na moda, essa luminária está na moda, de vez em quando é isso. Eu olho para o teto das casas com a mesma luminária, tudo igualzinho, né? Aquelas meio industrial e tal. Eu falo, mas eu não gosto disso, não, eu acho feio. Eu gosto de uma coisa mais detalhada, eu gosto de uma coisa mais clássica. Só que o clássico agora não está na moda, como é que eu vou fazer? É igual com roupa. Às vezes as roupas estão. A moda é horrorosa, para mim, pelo menos. Eu falo, nossa, e agora? Como é que eu vou me vestir? Aí a gente se veste, fica parecendo que está num tempo fora do tempo. Não, não é bem assim. Eu queria saber até se tem alguma influência. Depois vou dar uma olhadinha nas perguntas da Vitória. Mas tem alguma influência disso? Das coisas que eu me identifico, das coisas que estão na moda, que talvez não fosse dentro de um padrão normal, assim? Isso teria alguma relação? Sim. Às vezes a gente é muito condicionado pela moda, só que é uma coisa de fora para dentro, né? Então eu vejo mesmo projetos arquitetônicos de casa, mesmo, é tudo muito parecido, impressionante. Você olha assim, tudo tem aqueles quadradinhos ali, uma composição, um É, volume, e todo mundo faz do mesmo jeito, né? Meu Deus do céu. Então o problema da moda é isso, né? São tendências da época, que é importante saber, assim, às vezes, que reflete um pouco do seu tempo, né? Mas na hora que eu vou construir uma casa ou decorar a casa, tem que ser um processo de dentro para fora, né? Eu que vou viver lá, entendeu? Então tem que ter coisas que me tocam, né? Que comuniquem algo que eu sou, que expresse o que eu sou também. Né? Então o problema desses modismos é que fica algo isso. muito artificial e de fora para dentro. Esse é um dos problemas da nossa cultura. Né? A gente tem muito essa tendência de preocupar com imagem, coisa de fora para dentro. Mesma coisa da oratória, né?
Eu tenho que preocupar o quê? No conteúdo de passar. A forma é importante, mas o mais importante, o essencial é o coração que eu vou botar ali, que eu acredito, aquela verdade que eu passo. Então, de dentro para fora. Então, a arquitetura no espaço é a mesma coisa. Isso que você está falando é excelente, porque eu vejo muito isso. Às vezes, entra um padrão em determinados nichos, por exemplo. Você pega um nicho empresarial. Então, o padrão é você ter aquele nível de produtividade, aquela dinâmica, aquele ritmo e tal. E às vezes não é assim da natureza daquele ser humano ficar naquele processo o tempo inteiro. Porque o ser, como diz, né, eu a minha função não tem nada a ver com aquilo que eu vim fazer nesse mundo, né? Eu não vim aqui para ser professora de oratória, eu vim para ser humano. E aí essa forma de eu ser, de eu trazer essa autenticidade humana é uma forma puramente minha. Não tem ninguém que vai manifestar esse meu lado humano da forma que eu vou manifestar, porque essa é a minha individualidade. Isso é importante, só que quando a gente vai largando isso para entrar dentro dos padrões, a gente acaba muitas vezes se eu diria que a gente vai se violentando, sabe? E fica chateado, fica triste, fica angustiado, estressado, e todos esses processos. Eu vejo que a gente está num ritmo muito artificial de vida, onde você globaliza tudo, tudo meio que parece igual. Você olha para os jovens hoje, eles parecem muito parecidos, né? Eles são muito iguais, digamos assim. E não só os jovens, eu acho que está todo mundo meio assim, daquilo que tem que ser. A gente perde um pouco da raiz também, daquilo que nós temos do nosso país, daquilo que nós temos do nosso estado, da nossa região, e vai perdendo um pouco daquilo que nós temos realmente de autêntico. E fica às vezes até com vergonha de expressar se o meu lado é mais É. doce, se o meu lado é mais tranquilo, mais sensível, e não essa pegada dinâmica de todo mundo, não é bem assim, né? Então eu acho A que isso é gente muito é muito importante. condicionado pelo meio, né? É, exatamente. E é como a gente vê na filosofia, né? Na filosofia a gente busca ser o melhor de nós mesmos, ser mais plenos, né? Então é um processo de dentro para fora que é importante eu saber me relacionar com o meio, né? Saber me comunicar, né? Interagir, né? Harmonizar, mas eu descobri o que eu tenho de melhor, de mais profundo, mais elevado, de mais harmônico. Então sempre é como a natureza, ela floresce de dentro para fora, né? Não tem como o agricultor fazer uma flor ser bonita se ela não desabrochar, não sair da semente, né? Então, a sociedade, as coisas externas, as formas são importantes e influenciam, né? Mas sempre tem que ter um filtro e, como você falou, não violentar a si mesmo. Às vezes tem uma necessidade profunda de expressar coisas boas, belas, virtudes, né? E que tem que saber encontrar aquilo, né? muito bonito. Eu vou compartilhar algo do que eu lembrei agora. Eu morei em Cuiabá, para quem não sabe, eu morei um tempo em Cuiabá, estava lá fazendo também um trabalho voluntário. E durante um período eu trabalhei com algumas pesquisas na comunidade. Era de uma instituição, então eu fazia pesquisa com o pessoal da comunidade. Em Cuiabá, você imagina, quem mora em Cuiabá sabe como é que é fresquinho lá, né? E aí eu saía naquele solão e ia. E eu lembro de ter entrado na casa de uma moça. Não era uma senhora, era uma moça. E a casa era de terra pisada, assim, muito simples, mas ela estava tão impecável, assim, sabe, era um chão de terra batida, mas estava tão limpo, e tinha uma mesinha com uma flor, era tanto refinamento que eu me sentia entrando num castelo, eu não tenho assim como explicar, sério mesmo, quando eu entrei naquela casa muito simples, visualmente falando, eu me sentia entrando num castelo, e fui recebida como uma princesa, porque ela foi de uma cortesia, sabe? De senta aqui, eu posso te servir uma água, e trouxe uma bandejinha. E assim, esse grau de refinamento que a gente pode ter, porque eu vejo que às vezes a gente fica muito ligado nas coisas, nas formas das coisas. E ali eu falava, poxa vida, eu entrei num castelo e ao mesmo tempo senti que era um lar, sabe? Parece que o ambiente ele tem esses lados, mas ele tem algo também que a gente constrói, que a gente coloca dentro deles, né? É uma certa dignidade do próprio lar, né? Não sei se eu estou falando É. coisas assim, nada a ver, mas se tiver algum comentário para fazer, eu lembro que isso me impactou muito. Quando eu saí Não, daquela isso é muito casinha, legal. eu Porque é fiquei como se fosse comovida. ali tem uma verdade, né? Tem um amor ali, né? Então tudo que ela faz, ela põe um amor, tem uma verdade interna, né? Então ela pode não ser materiais lindos e bonitos, mas às vezes aquilo tem mais beleza, harmonia que um palácio. Que às vezes tem muita forma, mas é aquela forma artificial, às vezes que
que o ser humano não participa ali, né? Então, é muito interessante isso. É que é um amor. Então, é isso que a gente tem que colocar nas coisas. Estar pleno onde eu estiver, eu fazer, botar de coração, dar o melhor de mim, né? E ver como receber as pessoas, então ver que ela ama as pessoas também, né? Então, isso, o É, ambiente com amor, ele tem beleza, tem harmonia, né? É o melhor Feng Shui que tem o amor, né? não precisa de muito para receber, né? Eu vou fazer uma pergunta É, interessante da Vitória aqui, que ela falou que quando a gente muda de um lugar para o outro, né? A gente está num lugar alugado, como a gente neutraliza um pouco das energias deixadas naquele ambiente. E é verdade, isso primeiro cada um que está muito tempo no ambiente impregna aquele lugar, né? E como é que a gente faz para sim. dar uma limpada nesse processo? Se você quiser falar para quem entrou depois um pouquinho só dessa questão dessa energia, porque isso é importante, e entrar nessa questão, eu acho importante. Porque os ambientes vão ter uma energia própria, né? Agora, a energia dos moradores não faz toda a diferença, né? Então, é uma conjunção dos dois fatores, né? Então, quando a pessoa sai da casa, ela vai deixar a sua história, tudo vibrou lá, tá lá de alguma maneira, né? Então, é importante realmente isso que ela está falando, né? Não sei se foi a Vitória que perguntou. Foi a Vitória. Então, uma das coisas importantes, e vê que é interessante que é quase um padrão que a gente tem na imobiliária, né? Você tem que pintar a casa depois que sai, né? Então, isso pinta a casa. Agora, depois, quando você entra na casa, é bom fazer uma limpeza, né? Uma limpeza bem, assim, os próprios moradores, assim, tipo, eu estou me apropriando aqui. Então, o Brau não contratar a pessoa para limpar, você mesmo, a família, ou você se mora sozinho, limpa o chão, isso é com carinho, pega os cantinhos, com até um pincelzinho, põe água, joga. Assim, você dá essa limpada geral, é muito interessante aí, né? Tem algumas tradições que falam de colocar esse sal grosso nos cantos, né? O sal grosso ele tem um efeito de um cristalzinho, assim, né? Então muita tradição fala, na China também usa, ele é como se você retém certas energias mais densas, principalmente os cantos que tem pouco fluxo de ar, né? Então tem também esse aí, de deixar um dia só, às vezes no canto, esses cristalzinhos de sal, né? Depois tira. Também usar um incenso que a pessoa, um cheiro agradável, né? Evitar muito doce, assim, um cheiro que inspire ela, assim, né? Ou um perfume borrifar também, com alguma essência que você acha um perfume que acha gostoso e leve. Aí borrifar pela casa toda, isso ajuda a dar uma limpeza aí, física e um pouquinho mais sutil também, né? Então, Isso. isso. E pintar, é bom pintar a casa, né, antes já dar uma mudança, dar um reset, digamos assim. Né? Então, isso é Interessante isso. importante. E eu digo, eu lembrei de Helena Blavatsky no Ocultismo Prático, que ela fala de algumas práticas para a gente ser mais humano, digamos assim. E fala, até quando a gente tomar banho, imaginar que a água que está limpando o nosso corpo também está tirando os nossos pensamentos e emoções negativas. E eu diria que enquanto a gente limpa também, é muito interessante a gente manter bons pensamentos, boas conversas entre a família, uma música agradável, A que ela música seja faz muita harmoniosa, né? diferença. Porque não tem só o físico daquele local. Eu sempre falo assim, a gente aprende isso na filosofia, que o plano emocional ele é um plano, assim como a gente tem o plano material. De onde você acha que vem as nossas emoções? É um plano. E fica impregnado das emoções que estão ali, dos pensamentos. Então a gente, quando vai fazendo essas ações com os pensamentos limpos, pensamentos mais bonitos, eu diria assim, melhores, e as emoções melhores, a gente também vai impregnando daquilo nosso, né? Construindo daquilo nosso. Exato. E é interessante isso, porque eu acredito que isso vai formatando o nosso lar, né? Botando aquilo que. Porque a gente fala assim, oratório essencial é colocar a sua essência na sua mensagem. Bom, o que é a nossa essência? É difícil definir se for muito subjetivo, mas o que nós temos de melhor reflete a nossa essência. Nossos melhores Exato. pensamentos, nossos melhores sentimentos, ações, nossas virtudes, tudo É. isso reflete o nosso melhor. E a gente impregnar um pouco disso, para que naqueles momentos, porque eu pelo menos, e eu conheço meu amigo aqui, que eu sei que ele é muito bom e admiro demais, mas ainda não chegamos na sabedoria. Então, como a gente ainda não está na Então, quase. sabedoria,
Então, Quase, né? quase, eu estou longe. Mas como tem os cumes e vales da vida, então vai ter que ter momentos na sua casa que você não vai estar tão bem. Então, o fato de você ter entrado com esse espírito lá em cima já deixa um pouco do melhor impregnado, né? Até para ter esse retorno positivo. Eu estou dizendo aqui, É, refletindo sobre isso. é Né? isso mesmo. Até a casa, a gente não está muito bem, mas o ambiente, se o ambiente, se eu tenho um ambiente harmonioso, que reflete coisas elevadas em mim, ao entrar em casa isso já me inspira, né? Eu vejo muito, por exemplo, na Nova Acrópole, que a gente estuda em Nova Acrópole, nas nossas séries a gente busca, todo mundo faz de coração, muitas vezes é lá para a escola, ter uma aula, assistir ou dar aula, né? A gente está com os problemas, coisas, só em entrar lá, o ambiente, as pessoas, o tipo de convívio já faz toda a diferença, já muda na hora. Aí a gente sai de lá todo leve, profundo, e entrou bem pesado. É uma transmutação. Mas por quê? Porque tem uma boa, tem uma intenção legal ali. Então a nossa casa tem que ser assim também. E uma coisa interessante que eu lembrei agora, que às vezes também eu já vi muitos casos, a pessoa mora de aluguel ou no próprio trabalho, ele trata as coisas tipo assim, isso aqui não se põe ali, né? Então, onde eu moro, tanto faz se é alugado ou comprado, se é minha casa, se eu estou morando é minha casa, onde eu estou trabalhando é meu espaço. Então, o espaço que me cabe, botar coisas, buscar essa harmonia, né? Isso Isso. é uma atitude também meio simbólica. Onde eu tiver, a vida é plena ali, né? Eu não vou viver só quando chegar o fim de semana, não. Hoje eu mereço fazer as coisas bem feitas, eu mereço ser justo, eu mereço dar o melhor de mim sempre, né? Em casa. Então, é uma atitude, né, de viver mais plenamente, até os problemas, nossa, se eu estou vivendo um problema, eu vivo intensamente aquele problema. Resolva bem, tente estar de coração lá, né? Então, são atitudes que fazem diferença. É bonito isso daí, gostei muito disso daí, da gente estar de forma plena na vida. Eu vejo isso também no ambiente de trabalho, como eu sou uma pessoa que tende à dispersão, eu ter as coisas ordenadas e belas, assim, uma flor, uma planta, as coisas arrumadas, os meus adesivinhos, estava eu cá me preparando para a minha live, aí tem até estrelinha na minha conversa com o Du. Então, assim, essas delicadezas, esses pontos de beleza me ajudam a manter o equilíbrio, porque eu sei que a vida não é só linear, né? Então, esses pontos ajudam muito. Sim. Tem uma pergunta do Apreukov. Poderia citar uma composição de cores que influencie na energia e leveza de um ambiente? E aí, você saberia dizer? Aí tá, as cores também, né, não é tão, cada cor tem uma vibração, né? E no Feng Shui estão associadas aos elementos, são 5 elementos, né? Então, aí a gente pode fazer de maneira geral, tem as cores mais yin e mais yang, né? As cores quentes, né? Vermelho, amarelo, né? Laranja, viu? São cores mais quentes, né? Aí o azul, o verde, são cores mais frias, né? Então, em geral, locais que tem mais introspecção é bom usar mais o yin. Então, no quarto de dormir, então, o azul, o verde, né? Evitar cores muito fortes, né? E locais de mais ação, de trabalho, ou sala de estar, depende do uso que se dá para a mente, cores mais vivas, mais quentes, né? Então elas ajudam. Agora, no Feng Shui específico, não tem isso. A cor. Às vezes a cor verde é muito boa para quarto. Mas naquele quarto seu, o verde não é bom. O verde está ligado ao elemento madeira. E naquele local, a energia da madeira não é legal. Então é bom usar, pode usar o azul, né? Ou um bege, entendeu? Então não tem uma resposta assim nesse sentido que o pessoal sempre quer, né? Que cor eu pinto minha sala? Depende do ambiente, de toda a realidade tem que avaliar, né? Então, as coisas influenciam, né? Então, vibrações, essas vibrações têm a ver com os elementos, vai influenciar o espaço e vai influenciar a nossa psique. Então, são vários níveis de influência. Então, o estudo de coisa é muito legal, mas não tem receita de bolo também em geral, assim, né? Certo. Sim, Se entendi, tivesse, eu entendi. passaria. Eu queria. Mas em geral, para quarto, o verde e o azul são cores que são mais agradáveis, né? Então, em geral, para o quarto. Mas teria que analisar, porque às vezes o azul pode não ser bom naquele quarto específico.
Ou às vezes nem o azul nem o verde, pode ter que ser uma outra cor, um bege, um camurça, sei lá. Sempre tem muita opção, né? O Feng Sim. Shui nunca vai, não vai fechar muito, vai sempre vai dar um leque de opções, né? Ah, ótimo, tá bom. Du, a gente está, infelizmente, a gente bota coraçãozinho aí, Já, porque Elô? eu não consigo colocar coraçãozinho, então bota aí. A gente está caminhando para o final desse nosso bate-papo. Ah, não acredito. Ótimo. Você vai estar em Brasília esse final de semana, Du? Não, não, eu vou ficar. Vai minha esposa lá. Eu vou Ah, ficar que aqui pena, não cuidando da vamos nos casa, ver, mas dos porcos, das galinhas aqui, não tem que cuidar dela. eu vou encontrar isso e já fico feliz, tá? Então, Isso eu aí. agradeço de coração a sua participação. Foi muito agradável essa conversa. A gente pode fazer mais vezes, tá? Com certeza. Sinta-se já convidado. O pessoal que quiser conhecer um pouco mais sobre Feng Shui, sobre o trabalho do Eduardo Rosa, Dédalus Arquitetura Feng Shui, tá aí, segue o Dudu. Você tem um canal no YouTube, Du? Qual é o seu canal no YouTube? Conta aí Tenho. pra Eu também, gente. Dédalus Arquitetura e Feng Shui. Só digitar Dédalus Feng Shui que você já cai lá. Tem Instagram, né? Tem de tudo, né? Isso. Pois é. Então, gente, acompanhe aí o trabalho do Du. Para quem não conhece, eu também estou com um canal no YouTube. Segue a gente lá. Muito obrigada pelos comentários, Vitória, Kátia e todo mundo que participou. Du, sua última mensagem aí para o pessoal, o que você tem para Tá finalizar esse nosso jóia. bate-papo? Tá mais é Kátia, Vitória, Alice, Nice. E é isso aí. Bom, eu e Heloísa, uma hora é muito pouco pra gente. Se a gente sentar junto, a gente fica horas e horas e não vai. Fora as piadinhas, né? Que a gente deu uma segurada aqui. A gente fala, a gente mais muito ri, né? A gente ri junto demais. Então, Elô, obrigado aí pela lembrança aí. Sempre quiser, estamos aí. Né? Então, muito bom estar com você, até virtualmente. Sempre é muito rico. Eu que agradeço. Achei ótimo, maravilhoso. E realmente, gente. E além de tudo, esse meu amigo é que vocês não sabem, ele é um excelente violonista. Eu adoro ouvir o Du tocar. Ele toca violão clássico assim, um primor, e guitarra também, numa banda. É nosso lado rock and Faz roll de nunca tudo, né? morre. É isso aí. Gente, um abraço, obrigado, Du, obrigado, pessoal. Até o nosso próximo Chá com Ideias aí, ó. Tchau, tchau para Tchau. vocês. Tudo de bom, Elô. Valeu, gente. Tchau, querido.